né, o seu like, para que o YouTube entenda que esse vídeo pode ajudar outras pessoas e que esse tema é relevante. E mais uma vez nós estamos aqui com a série Mulher, eu e você, cada uma com a sua história e todas submissas ao nosso Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre mulheres que estão sozinhas, mas na verdade não estão, né? Só, mas não sozinha, porque temos o nosso Senhor. Então, histórias de mulheres que ficaram viúvas e tem muita coisa para acrescentar. Pelo menos para a minha vida, com certeza, eu quero saber como que essas mulheres se sentem, não é a minha realidade, e com certeza na minha vida eu tenho contato com muitas mulheres nessa situação, então quanto mais eu aprendo de quem segue a Cristo e como Cristo tem sido companheiro, mais eu posso ajudar pessoas que possam estar se sentindo sozinhas. E é claro, para começar, a gente lembra, né, daquela viúva que Jesus até relata sobre ela indo lá no templo e colocando ali a moedinha, né, a sua oferta ao Senhor. E como Jesus olhou para o coração daquela mulher que muita gente a desprezava, que muita gente não a valorizava, talvez pela sua idade, talvez pela sua vestimenta ou pela sua condição de não ter um marido ao lado, né? E também pela pobreza, mas o Senhor olhou para o coração dela. Então o Senhor sempre, né, maravilhoso, porque Ele nos amou primeiro, tem olhado para o nosso coração. Então sejam bem-vindas a esse momento, deixe aí o seu comentário no nosso chat, depois deixa o comentário aqui também no programa e que o Senhor abençoe. Sem mais delongas, quero chamar as nossas preciosas, a Shirley, Zoé e Luana. Oi. Oi. Tão bom ver vocês. Alegria. Cada Muita uma numa alegria. parte do mundo, mas estamos juntas. Estamos juntas. Vamos tomar um chá juntas e celebrar a palavra do Senhor, que é perfeita, fiel, verdadeira, desse Senhor que é justo e bom. Aleluia. Aleluia. Amém. E a gente vai começar aí com a participação da Luana, que vai estar aqui fazendo essa introdução para a gente, e daqui a pouco tem muito testemunho para você escutar. Olá, meninas. Tem um texto que se refere, né, a esse assunto que a gente está abordando, que é 1 Timóteo 5. Ele fala, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. E a palavra fala, né, a quem honra, honra. Então, eu quero honrar aqui as viúvas. Conheço muitas que são mulheres piedosas, né, que refletem o caráter de Jesus. A luta de vocês é louvável, a perseverança de vocês. E eu quero animar. Tem um texto aqui que a gente já falou dele para casada, já falou dele para solteiras, e eu quero trazer ele aqui para as viúvas também. Isaías 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então, independente, né, da nossa condição atual, o Senhor dos Exércitos é o nosso marido, é o marido perfeito, e ele olha assim com amor a causa da viúva, né? Ele defende, ele é o vingador contra quem se coloca contra elas. Então, eu quero trazer para vocês ânimo, consolo, e um renovo assim no Senhor para continuar essa jornada, né? Que são mulheres admiráveis, assim, mulheres que são dignas de honra e da nossa oração, né? Que a gente venha ter esse carinho genuíno por cada uma de vocês. E para quem não é viúva aqui também, tem um texto que desde a adolescência Deus falou muito comigo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Tiago 1:27. Então, que vocês venham estar sentindo aí o nosso amor por vocês, nosso desejo de que vocês venham desfrutar das maravilhas do Senhor, do consolo, dos braços do amado da nossa alma. Olá, mulheres preciosas, valorosas do Senhor.
Me chamo Aline, tenho 40 anos, sou natural aqui de Cascavel, no Paraná, e estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Apesar de ser nova, né, já vivi algumas situações assim que talvez muitas de vocês não passaram. E nós não sabemos realmente do dia de amanhã, né? O que o Senhor tem preparado para nós. Mas quando nós estamos debaixo da vontade, do cuidado do Senhor, crendo que Ele está governando as nossas vidas, nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele tem o melhor para nós, que talvez no momento não pareça, mas depois a gente consegue compreender. Então a minha história com o Marcelo começou em 2002, quando nós nos casamos, muito novos, né? Eu tinha 20 anos e ele 23 anos. Nós já conhecíamos o Senhor, mas nós começamos a aprender um pouco mais, a ter mais revelação, entendimento da palavra, e a nossa vida mudou muito. Nós mudamos muito nesse período, aprendemos muitas coisas, e depois de 5 anos de casada, o Pedro nasceu. Pedro tem 13 anos hoje. Depois de mais 5 anos de casada, Joaquim nasceu. Joaquim tem 8 anos hoje. Foram bênçãos do Senhor para a nossa vida, alívio para nós, foram tudo de bom que o Senhor deu para nós. E eu vivi 15 anos com o Marcelo, Deus me deu essa graça, me proporcionou esse tempo com ele e foi muito bom. Aprendi muita coisa e hoje eu consigo tirar de toda aquela experiência muita coisa para viver nesse momento da minha vida. Em 2018, Marcelo teve um problema sanguíneo que ele já tratava e aparentemente estava tudo bem, e ele teve um problema vascular e ele faleceu em janeiro de 2018. E para nós foi assim um baque, né? Nós estávamos com as crianças pequenas, eu tinha 35 anos, cheio de planos e coisas acontecendo na nossa vida, e aí tudo parou, assentou, acalmou e a gente começa a repensar muitas coisas. Foi muito difícil, mas foi um tempo de muito aprendizado. Nesse período, com as crianças, eu aprendi muita coisa, nós aprendemos juntos muita coisa. Nós vimos a palavra do Senhor se cumprindo, em que Ele é o pai dos órfãos e o marido das viúvas. E realmente o Senhor cuidou de nós. O Senhor proveu, o Senhor trouxe pessoas, o Senhor usou a igreja para cuidar de nós. O Senhor nos ensinou a confiar nele, a esperar nele, a depender dele, né? E viver a cada dia. E depois de 2 anos e meio que eu estava sozinha, né? Eu comecei a orar ao Senhor e pedir para o Senhor que eu queria casar de novo. E eu queria casar com viúvo. Falei, eu quero casar com viúvo porque um viúvo já tem experiência de uma família, do que é uma família, de ser pai, né? E orava ao Senhor dessa forma. E o Senhor me deu um viúvo. Em 2019 eu conheci o Jaime, eu já conhecia um pouco da história dele, e ele também ficou viúvo em 2018, no mesmo ano que eu. E eu comecei a me aproximar e nós começamos a conversar e começamos a nos entender. E as crianças foram muito atraídas também. E em 2020 nós casamos, em dezembro de 2020 nós casamos. E tem sido um tempo muito rico. Jaime também tinha um filho, tem um filho, né, o Benjamin, que ele também ficou órfão com 3 aninhos, igual o Joaquim, e Benjamin foi diagnosticado com autismo, e nós temos convivido todos os dias,
na dependência do Senhor, com todas essas mudanças para nós, né? Então, os meninos têm um irmãozinho mais novo, o Ben ter 2 irmãos mais velhos, e a gente trazer a nossa história, né, de casado anteriormente, trazer para um novo relacionamento. Então, Deus tem nos dado graça para vivermos esse tempo. Eu sempre falo para eles e tento dar vida para eles como testemunho e vida prática no Senhor, de que eu preciso apontá-los para Jesus, levá-los para Jesus todos os dias, né? Que a nossa conduta seja de fazer Jesus conhecido através das nossas vidas, através das experiências que nós temos vivido, né? E através do ensino para os nossos filhos, né? Então, essa é a minha maior função hoje, né? Missão, aquilo que Deus me deu, é apontar os meus filhos, apontar o Jaime para Cristo, amá-los, né? Porque Jesus os ama, fazer tudo com toda a minha força, com todo o meu amor. Não é fácil, nós temos uma vida aí, vocês sabem disso, mas eu tenho buscado todos os dias a dependência do Senhor para cooperar com a vida deles. E tem sido um tempo muito bom. Então, não importa se você é casada, se você é solteira, se você é uma menina ainda, ou se você já é uma senhora, cada uma de nós, com a nossa história e com aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Nós podemos viver para a glória de Deus, dependendo do Senhor, porque não são as circunstâncias que movem as nossas vidas. É o olhar para Jesus, a nossa esperança estar em Jesus, porque tudo que nós formos passar, se nós estivermos olhando para Jesus, tudo vai ser mais leve, tudo vai ser mais calmo, nós teremos uma paz que vai exceder todo o entendimento, e isso será testemunho para aqueles que estão perto de nós. Então, nesse tempo que eu fiquei sozinha, viúva, foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muito crescimento, porque eu aprendi a depender do Senhor, a confiar no seu cuidado, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso marido, Ele é o nosso Senhor, Ele é tudo para nós. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Vamos continuar nesse caminho, olhando para a palavra, olhando para Jesus. Um beijo a todas. Gente, a Aline é uma delícia de pessoa, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que recebeu um presente do Senhor. Depois de viúva, com 2 filhos, tendo que trabalhar para sustentar as crianças e tudo mais, o Senhor viu a viuvez dela, porque ela era novinha, né? Mas ela se portou como viúva ali, firme, olhando para Jesus, e de repente apareceu um príncipe encantado que também era viúvo. Essas coisas Jesus faz. Então, não é para todas, mas Deus tem um propósito para cada uma das viúvas que estão nos assistindo. Eu amo muito cada uma de vocês. Olá, meninas. Quero dizer para vocês que foi assim uma grande e grata surpresa esse convite. Me senti muito honrada de estar ao lado de vocês, viu? De estar participando desse programa, dessa live com vocês. Minha história é comum, como tantas outras, né? Me casei muito jovem, aos 16 anos, já grávida. E pari antes de fazer 17, ainda faltavam 9 dias para fazer 17. Desse casamento eu tive 4 filhos, nesse íntere aí também tive um aborto, que seria o terceiro, né?
o terceiro filho seria o aborto. Mas foi um casamento tumultuado, éramos muito jovens, eu não entendia de nada, não sabia nada de casamento, fui aprendendo aos troncos e barrancos, né? Pedindo orientação à minha mãe, à minha irmã mais velha que era casada, mas assim, muito, muito turbulento para mim, foi muito turbulento mesmo. E meu marido não entendeu que era casado, que era o casamento, que era a família, a responsabilidade de uma família, essa coisa toda. E me traía em cada esquina que encontrasse uma mocinha, uma garota, uma jovem que eu agradasse. Me traía em cada esquina, né? Eu suportei isso por 12 anos e meio e acabamos separando. Não deu certo, né? Fomos andando aí, não deu certo. Essa separação me trouxe, assim, muito amadurecimento, né? Mas foi muito sofrido porque ele não me ajudava, eu era sozinha, né, para fazer tudo, mas consegui. Criei todos. Depois eu me envolvi com outra pessoa, né, e eu não tinha entendimento do recasamento, quero deixar bem claro isso, que eu não tinha entendimento do recasamento, né, e me envolvi com essa pessoa e ficamos durante 17 anos, que veio a falecer. Eu sofri muito com a perda dele, né, com a morte dele, isso foi muito sofrido. Mas Deus não dá ponto sem nó não, viu? E eu conheci Jesus através de Thaís. Thaís, minha filha, que casou com Leonardo. Leonardo é irmão de André Barros. E foi através deles que eu conheci Jesus, que eu entendi de Jesus. Mas foi em 2005, eu me converti em abril de 2005, aos 46 anos. Depois eu com 6 anos de convertida, eu caí. Eu me envolvi com uma pessoa e caí. Mas foi uma queda feia. Você sabe aquela história que diz assim, quebrou em 3 pedaços, perdeu do meio, não emenda mais? Por engano, nega. Por engano, Deus salva, Deus traz, Deus é misericordioso. Quando eu entendi que eu estava no deserto mesmo, bem bravo, aí eu procurei minha família e desabafei com minha família e procurei o pastor, né, André, e que me acolheu muito bem, a igreja me acolheu muito bem, a igreja me abraçou como uma verdadeira filha amada, uma filha querida. André, a igreja determinou umas meninas para tomarem conta de mim, que me acolheram bem, me carregaram no colo, me orientaram e caminharam comigo. Eu me lembro bem que no meio desse deserto, uma noite assim muito chorosa, muito sofrimento, eu fechei a porta do quarto e fui orar. Nessa oração eu levantei os braços aos céus e clamando a Deus por um socorro, e eu vi nitidamente e senti o abraço de Jesus. Ele me amou primeiro, ele é perfeito. Ele não é que ele esqueça nossos erros, de jeito nenhum, ele não vai esquecer. Mas ele me acolheu muito bem como uma filha amada, uma filha querida. Eu sou muito grata à igreja, muito grata ao pastor, muito grata às irmãs. Aprendi a servir muito bem nesse serviço. Eu gosto de servir, eu gosto de ouvir os irmãos, eu gosto de acolher. E nesse serviço que eu gosto de fazer bem, assim, é o serviço do retiro, de ir para o retiro cozinhar. Estar na cozinha cozinhando para os irmãos, seja criança, seja adulto, seja jovem, seja quem for. O retiro me edifica, me gratifica, me deixa bem, me deixa alegre, me deixa feliz. Muito bom estar no retiro, muito bom. Jesus me amou primeiro mesmo. Cheguei à conclusão que Ele é suficiente, que o Senhor nos basta. Grande beijo para vocês. Gente, eu conheço Graça e posso testemunhar o esforço dela em agradar o Senhor. Independente do que a gente tenha feito antes de conhecê-lo, a forma como as coisas aconteceram,
É lindo ver que o Senhor faz novas todas as coisas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o que me encanta na vida de Graça é que ela decidiu não ficar olhando para ela, para suas carências, para suas necessidades, e decidiu servir. Todos os retiros, eu posso comprovar isso, todos os retiros que a gente vai, todos não, mas muitos dos retiros que nós vamos aqui em Salvador, ela é a chefe da cozinha e ela está lá fazendo coisas deliciosas e com toda a alegria, independente do cansaço. Eu acho que é isso que o Senhor quer para nós, que a gente encontre, que a gente decida não olhar para nós, para as nossas necessidades, mas socorrer os necessitados, como diz lá em Timóteo, né? Lavar os pés aos santos, socorrer os atribulados, prática de boas obras, exercício de hospitalidade. Esse é o grande segredo, é não olhar para as nossas faltas, mas olhar para tudo que o Senhor nos deu e ver de que forma podemos ajudar e abençoar por onde passarmos. Bom dia, meu nome é Maria das Graças, eu sou uma cidadã do céu, nasci no estado de Minas Gerais e moro no Rio de Janeiro. Eu sou filha eu nasci no lar católico, meus pais eram um homem extremamente temente a Deus e ele me ensinou essa dependência de Deus para todas as coisas na minha vida. Aos 17 anos de idade eu mudei para o Rio, aos 16 anos de idade eu mudei para o Rio de Janeiro para poder estudar, porque eu morava na cidade do interior de Minas. E ali no Rio, meio sem a presença do meu pai e da minha mãe, eu comecei a viver um relacionamento mais aberto com a igreja. Mais pra frente, minha irmã teve uma experiência com o evangelho e começou a investir muito na minha vida em relação a trazer para mim esse entendimento de Jesus como Senhor. E em 1998, né, eu me casei, mas ainda fora desse entendimento. E quando foi em 1990, eu já estava grávida do meu segundo filho, no caso uma filha. E o meu marido teve uma doença bem séria, ele teve um tumor no cérebro. E nesse processo, né, de investigação desse tumor do cérebro, a gente descobriu que ele era soro positivo para o vírus HIV. Na época eu estava grávida, né? E foi um tempo bastante complicado e foi necessário nesse tempo a gente ter meio que uma imersão mesmo em Cristo, porque isso passou a ser a nossa tábua de salvação. E nesse processo foi uma coisa muito linda, porque nós dois entregamos a nossa vida para Jesus no mesmo dia, nós dois passamos pelas águas do batismo no mesmo dia e vivemos um processo, né? Meu marido viveu ainda 3 anos, em 1993 ele faleceu. E eu fiquei viúva com 2 filhos, um menino de 4 anos e 8 meses e uma filha de 3. Ele morreu 15 dias antes do aniversário dela de 3 anos de idade. Durante um tempo, né, como eu tinha apenas 31 anos de idade, eu comecei a pensar na possibilidade de me casar de novo e Deus foi trazendo algumas coisas fortes no meu coração. Embora vivesse em um meio que o recasamento era possível, eu entendia que eu não deveria casar com um homem divorciado. Eu entendia que para casar eu teria de casar com um homem solteiro ou viúvo. Eu entendia que a pessoa que casasse comigo ia ter de casar comigo com os meus 2 filhos, porque seria essencial que eles fossem cuidados como filhos. E isso com toda certeza foi diminuindo muito o leque de ofertas em relação ao meu casamento. E, embora fosse muito nova, mas passaram um tempo, 5 anos mais ou menos, eu lembro que uma amiga minha se casou e ela era solteira, mais velha, e ela falou para mim assim: Gra, faz o seguinte, entrega sua vida para Jesus, no sentido de Jesus, seu tudo, e esse casamento, quando tiver de acontecer, ele vai acontecer, que foi o que ela tinha feito na história dela. E eu falei, excelente ideia. Eu resolvi assumir Jesus como meu esposo, porque é bíblico, ele é o esposo de todas as mulheres, mas a gente normalmente não assume isso. E nesse processo de assumir Jesus como não só como meu Senhor, mas como meu marido, que provia todas as coisas, isso foi acontecendo de uma forma tão linda, que eu fui ficando tão plena, que aí quando as pessoas começavam a falar de eu me casar de novo, eu falava, não quero, eu não preciso. Não, nós vamos orar, não preciso orar.
eu estou bem do jeito que eu estou satisfeita do jeito que eu estou, porque realmente ele cuidava absolutamente de tudo. E nesse processo era assim, era Jesus, meu marido, e Jesus, o pai do Pedro e da Ana, que são os meus filhos, né? Até teve uma situação que meu filho foi morar uns 2 meses na Inglaterra, e eu falava para ele, olha, eu não estou lá, mas o seu pai está lá contigo todo o tempo. Também no casamento da minha filha, que nós oramos de manhã para que ele estivesse presente como pai da Ana na cerimônia. E a marca do casamento da Ana, que as pessoas sempre comentam, é Deus estava ali. Não dava para virar rápido, porque senão você esbarrava em Jesus. Porque isso foi uma coisa tão forte, tão presente, porque também ela sempre assumiu muito essa paternidade do Senhor. Então, nesses 29 anos, no caso, né, uns 23, que foi quando eu realmente assumi esse relacionamento de esposa com Jesus, a nossa intimidade foi crescendo. Né, veio o compromisso com a palavra, né, de ler bastante a Bíblia, conhecer Jesus mais profundamente. Isso é um prazer enorme na minha vida, viver a Bíblia, me relacionar com Ele segundo a palavra. E então são 29 anos de viuvez, são 29 anos que eu não estou só. E ele é um marido que está atento às minhas necessidades, puxa a minha orelha às vezes, mas ele sempre me coloca no colo para poder me consolar, né? Porque não em comum, né, nós nos damos os nossos direitos, não em comum nós nos damos as nossas justiças. Eu sou uma mulher muito forte e eu tenho aprendido com Jesus mesmo me depender, submeter e chorar nos braços dele, ser consolada por ele e buscar orientação, e ele me orienta a estar com os ouvidos atentos para poder ouvir a voz dele. É muito nítido, né? A voz dele para mim, tipo, a gente está no retiro hoje e o Espírito Santo falou para colocar uma sandália na minha mala e eu falei, não, vai chover, não vou levar. E hoje de manhã eu estava aqui procurando a sandália porque ele fala para mim todos os detalhes, ele cuida das nossas vidas nos detalhes. Experiências como essa são muitas e muitas e muitas na minha vida. E essa foi realmente a melhor escolha. E tem uma coisa assim que aconteceu quando eu era jovem, eu tive um namorado e foi um namoro meio conturbado, e eu lembro que eu passei algum tempo para poder terminar esse namoro, né? Na época eu ainda não era convertida, né? E eu sentia uma coisa muito forte no meu coração, que eu teria alguém que me amaria mais do que eu me amo. Isso para mim era uma coisa muito louca, assim, muito estranha, né? Quando meu marido morreu, eu pensava, então eu vou ter um segundo marido, porque meu marido me amava como um homem normal me amava, né? Como eu amo, uma forma normal. E depois, já casada com Jesus, eu descobri que sim, ele me ama mais do que eu consigo me amar. Ele é perfeito. Ele me amou primeiro. Graça é minha amiga há muito tempo também. Eu pedi para ela gravar esse vídeo também, quero respaldar as palavras dela. É uma mulher comum, como todas as mulheres, como nós todas, mas uma mulher que se colocou nas mãos de Deus e se dispõe a ser bênção também, e eu sempre sou edificada quando estou perto dela. Aliás, nós poderíamos ter várias histórias aqui. Algumas mulheres, eu pedi, eu sei que tem histórias de vitória, mas eu acho que o mais difícil foi as mulheres que são abandonadas, que são trocadas por outras. E essas mulheres não quiseram gravar. Mas com certeza nós teríamos muitos testemunhos de mulheres que, apesar de terem sido abandonadas assim e trocadas, elas decidiram olhar o Senhor e serem vitoriosas, apesar das dores, das frustrações. Jesus pode fazer novas todas as histórias, desde que nós coloquemos a nossa história nas mãos dele. Amém. Oi, meninas, que a paz bendita do Senhor Jesus inunde os nossos corações, a despeito das circunstâncias. Bem, meu nome é Marilena, eu sou baiana de Salvador e acolhi o convite de Zoé para compartilhar um pouco com vocês da minha história. Eu casei em 87 com José Valdo e no dia 15 de março de 2001 aprovei o Senhor acolhê-lo através de um acidente de trabalho, naquela plataforma que muitos ficaram sabendo
né, a plataforma P36 da Petrobras. Eu lembro que eu estava vivendo o meu melhor momento na minha relação com o Senhor, apaixonada, saudades do céu. Lembro que uma vez eu disse, eu estou sendo egoísta porque eu tenho marido e filhos, mas eu não pensava em outra coisa. Apesar de que também, ao mesmo tempo, eu estava vivendo o melhor momento da minha relação de casada, né? E foi nesse ambiente que o Senhor recolheu para si o meu esposo, da forma como Ele quis fazer. Eu lembro que no dia eu recebi a notícia através de minha irmã e depois eu tive que me deslocar para a empresa para saber o que de fato estava acontecendo. Eu liguei para a Dani, ela veio e fomos juntas. E eu lembro de ter feito uma oração, Senhor, guarda o meu coração, guarda os meus lábios, Senhor, nem em pensamento eu quero pecar contra Ti. Irmãs, eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas eu tinha uma sensação que algo muito forte estava acontecendo. Então, o Senhor me conduziu nessa oração. E chegando lá, a assistência social falou que a empresa estava dispondo de recursos que podia nos trazer, né? Hoje eu moro aqui em Macaé, aqui no estado do Rio. Então, aqui era a sede, né, da empresa e a empresa dispôs tudo. E eu lembro que Dani disse, Lena, vamos para casa, os pastores estão lá reunidos, vamos ouvir o que eles têm para dizer. E assim eu fiz. E chegando na casa de Dani, Marcos Moraes me abordou e disse, querida, deixa para ir amanhã, não vai hoje não. Hoje deve estar o maior tumulto lá. E assim eu fiz. Eu estava em paz e é muito bom ser conduzida. E na hora de arrumar a bagagem, eu não sabia ao certo o que trazer. Eu não tinha consciência de que meu esposo estava morto. Eu não sabia ao certo o que significava estar na lista de desaparecidos. Então, quando eu cheguei aqui e vi realmente aquele tumulto, gente chorando, e eles fazendo falsas promessas, dizendo que ia resgatar, e aí eu tive certeza que meu esposo já tinha partido para o Senhor, e só me restava agora voltar para rever meus filhos. Eu lembro que quando eu liguei dizendo que estava voltando, meu filho mais velho chorando, disse, não, mãe, não, por favor, traz meu pai. E foi difícil porque nós não vimos o corpo, não pudemos enterrar. E eu levei cerca de 13 anos sentindo dor e choro e aquela ilusão de que ele podia voltar a qualquer momento. Ao fim desse tempo, né? Aliás, antes de chegar ao fim desse tempo, eu lembro que no início, Dani e Benito nos levou para morar com eles um período. E nos primeiros dias, estando ainda na cama, apesar de acordado, eu disse, Senhor, como vai ser agora? E eu lembro o Senhor falar comigo nitidamente, viva um dia por vez, viva um dia por vez. Então, queridas, se eu tenho algum segredo de como eu sobrevivi esses anos e de como foi aguardar e ser consolada por o Senhor, esse é o segredo. Viver um dia por vez. E eu tenho um texto que eu gostaria de compartilhar. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa angústia, para que com as mesmas consolações possamos consolar outros que estão também sofrendo angústia. Então, eu quero repartir essa palavra com vocês e dizer, queridas, um dia por vez. O Senhor tem graça e consolo para cada um de nós na medida certa, segundo a sua boa vontade. Um abraço grande. Queridas, mais uma irmã que passou por uma dor muito profunda. Ela perdeu o marido naquela plataforma de petróleo P36 e o marido era o principal responsável pelo resgate. Ele simplesmente, o seu corpo nunca foi encontrado e por muitos anos ela e os filhos ficaram no fundo com aquela esperança que ele chegasse. Foi uma coisa muito difícil e foi lindo ver a forma também como ela decidiu olhar para o Senhor. E agora, depois de muitos anos também, o Senhor a abençoou com um casamento. Então, ela viúva também casou com um viúvo. São histórias que só o cuidado de Deus pode
pode mostrar. Mas o lindo é que, independente do final feliz, como a gente costuma chamar, ela já era feliz, porque Jesus já era a sua alegria. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu acho tão interessante, Zoé, quando a gente fala, né, sobre isso. Jesus é a nossa alegria e a suficiência de Cristo. Porque existem muitas pessoas que às vezes assistem aqui o programa e pensam que a gente não passa por lutas, que a gente não passa por tribulações, ou que alguém que está, às vezes, falando, né, é diferente, não conhece a minha dor. E a gente tem escutado, né, ao longo do caminho, muitas histórias com situações difíceis, mas algo tem sido mais forte, dizer que o Senhor é suficiente mesmo. Né? Se a gente imaginar o que ela passou, essa dor, né, a incerteza, a falta de respostas, a esperança humana, às vezes mesmo tentando, né, enganar ali o seu sentimento, na expectativa, na esperança, mas ao mesmo tempo, com toda essa dor, dizer, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele está comigo e que Ele não me parou. Então, o Senhor, em qualquer situação que você possa estar vivendo, Ele é suficiente, Ele é a resposta. A gente teve a alegria de conhecer Marilena, de receber ela em casa, de acolher. E uma coisa que me chamou a atenção, que mesmo em meio a todo esse momento, ela estava sempre alegre, né? Ela tinha acabado de passar por isso. E me impressionou a alegria dela, de viver o jeito dela. E ela se voltou, ela não ficou esse tempo esperando parada o marido, né? Ela se envolveu com o serviço, ela se voltou para os necessitados. Eu vi nela a carga, né, pela África, por missão. Então, assim, foi uma mulher que ela colocou em Deus a esperança e não ficou parada esperando, né? Ela foi buscar servir, olhar para o necessitado, né? Não ficar olhando para a situação dela. E é lindo isso, né, Luana? Porque a pessoa, ela deixa de viver aquela dor, mesmo sentindo, a gente sabe que sente, mas ela começa a ocupar o seu dia, ela começa a criar novas atividades. Para quê? Para também não sentir tanto, né, a ausência daquela pessoa que ela caminhava junto. Então, vamos ocupar o nosso tempo. E é muito papel da igreja, né, cuidar dessas mulheres, orientar essas mulheres, dar assistência. Quando a gente fala de assistência, às vezes esse tipo de mulher, tem muitas que precisam da assistência financeira, mas tem algumas que não. Elas precisam de uma assistência emocional, de um direcionamento social. Por quê? Porque estava ali com a sua vida, né? Casa, filhos, e às vezes fica um pouco perdida. Então, o papel da igreja, do corpo, em abraçar e trazer direcionamento, eu acho muito importante. E é importante também a gente dividir a carga, eu acho, em relação aos filhos, né? Muitas delas, os filhos estão novos, eles precisam de uma referência de homem, né? De família. Então, a gente precisa envolver essas crianças também, trazer, né, como se fossem nossos, orar por eles, como se fossem nossos filhos. É a carga que a gente tem, né, de orar pela conversão, pela experiência com Deus dos nossos filhos, de Deus suprir essa carência deles e revelar a paternidade dele, mesmo em meio a tudo isso, né? Então, elas precisam que a gente divida com elas essa carga também, né? Deixa eu falar uma coisa sobre a igreja ser o aconchego, né, o amparo da viúva. Teve uma viúva conhecida nossa, que um dos filhos já era casado e o outro ainda estava em casa dando muito problema e se envolvendo com coisas erradas, aquela coisa toda. E um dia ele quis afrontar a mãe e quis bater na mãe. A mãe ligou imediatamente para Célio correu lá e chegou, ele aqui, você está pensando que a sua mãe não tem marido, mas ela tem uma família. Você não ouse enfrentar sua mãe. E outra coisa, se você fizer isso, eu vou chamar a polícia. Gente, esse menino mudou esse rapaz já adulto quase. E assim, ele viu na pessoa de Célio um homem para peitar. Era o que a viúva precisava naquele momento de resposta da igreja, né? Assim, um amparo que precisava. É a causa da viúva, né? Amém. Eu acho que essa é a parte prática, quando a gente fala de
chorai com os que choram, né? Nos alegrarmos com os que se alegram. É fácil ir a festas de casamento e comer comida bonita e tá gostosa e tá bonita, mas a verdade nós temos que estar dispostos a chorar com quem chora. E agora eu me lembrei da história da viúva de Naim, que Jesus conta em Lucas 7, que Lucas conta sobre Jesus em Lucas 7, 11. Imagina só, o único filho daquela viúva. E Jesus para o enterro e fala, não chores mais. Como que uma mãe não vai chorar? Eu perdi um bebezinho que tinha 8 meses, mas viveu poucas horas. Isso já é uma dor muito forte. Mas como não chorar quando se perde um filho, o filho único? E era rimo de família. Sim, hoje as mulheres ainda podem trabalhar, se sustentar, há muitas formas diferentes, mas naquela época uma viúva, ela era definida como uma pessoa extremamente frágil, que precisava ser cuidada. E Jesus chega e diz, não chores mais. Como assim uma mãe não vai chorar pelo seu filho? Só encontrando em Jesus. E Jesus, com todo o amor, pegou e ressuscitou aquele jovem para que ele pudesse continuar ao lado da sua mãe. Esse é o Jesus que nós amamos e que conhecemos. E por mais profunda que seja a nossa dor, ele está nos dizendo, não chora mais, eu estou com você, eu cuido de você. E tem mais testemunho para a gente estar assistindo agora. Minhas irmãs, que prazer estar aqui de volta, né, com vocês. Eu sou Norma, para quem não me conhece, eu moro em Feira de Santana, sou amiga de Zoé. Hoje a gente quer compartilhar com vocês uma experiência que tem sido muito bem sucedida em nossa vida, que é a procura de conhecer a agenda de Deus para nós. Meu marido costumava dizer assim, que a gente perdia muito de Deus porque a gente queria organizar, a gente queria controlar, a gente queria planejar. E isso tirava de Deus o modo de nos dar algumas coisas. E nesses dias eu tive uma experiência muito graciosa. Eu recebi alguém na minha casa assim que eu ia entrar de férias, e alguém com um problema de saúde. E essa pessoa está na minha casa até hoje, já vai fazer 7 meses. E aí eu não tive férias. E voltei para o trabalho, que eu estava de férias do trabalho. Voltei para o trabalho muito cansada e pegando ali o ritmo do trabalho, chegou um momento que o meu diretor, que eu trabalho numa escola, pediu para que eu me afastasse um tempo para poder cuidar de mim. E aí vem, né, o que é que eu vou fazer com esses dias, como é que serão. E aí uma irmã, que congrega conosco há muito pouco tempo, me disse que o marido dela estava me oferecendo uma casa em Salvador. E aí eu fui saber da história da casa. E a casa tinha sido alugada para ser utilizada em 2020, início de 2020, veio a pandemia. Eles não puderam utilizar a casa com o propósito que eles alugaram, então tinha lá um crédito de 1 semana para se utilizar a casa. E essa casa me foi dada. Chegando lá, queridas, foi grande a minha surpresa, porque era uma casa que eu jamais teria condição de alugar financeiramente. Num ponto onde Deus nos proporcionou muito descanso, sair da rotina, aproveitar elementos como o mar, como praia, que a gente gosta muito. E foi uma semana assim tremenda. E aquilo ali gerou no meu coração uma alegria profunda de depender de Deus em relação à agenda e todas as coisas. Porque Deus vem antes de nós e Ele prepara para nós. Como a gente gosta de poder preparar para os filhos, Deus é um Pai muito além, bondade, misericórdia e poder do que somos. Então Deus também quer usar isso que Ele é em favor daquilo que Ele quer nos dar. E a gente foi para aquela casa e trouxe gente que a gente amava para aquela casa e que jamais desfrutaria financeiramente daquela bênção. E Deus fez de maneira graciosa. E então, minhas irmãs, eu tenho aprendido assim. Não tenho que me desgastar com a agenda, não tenho que me desgastar com planos. Há coisas que são para ser oradas e planejadas, mas essas coisas também Deus nos dirão o que é que Ele quer que a gente ore e planeje. Mas naquilo que são minhas necessidades,
o Pai vai adiante de mim. Ele cuida desse ambiente, ele cuida do que eu preciso, ele vai além do que eu preciso com muito prazer. E quando a gente recebe, né, esse cuidado de Deus, o nosso coração se deleita ainda mais em amor pelo seu cuidado em nossa vida, né? Então, assim, minhas irmãs, vamos aprender a depender descansando, né? Não é depender buscando desesperadamente, também buscar com o coração intenso, mas com um descanso profundo, sabendo que o Pai que cuida de nós gosta de cuidar de todas as coisas em nossa vida. Ele tem prazer em ir adiante de nós, né, e nos colocar ali naquilo que Ele tem preparado para nós. Deus as abençoe grandemente. Que vocês também tenham muitos eventos na agenda de Deus para a vida de vocês. Beijo, minhas irmãs. Norma é mais uma amiga preciosa que ficou viúva de um pastor, amigo nosso aqui de Feira de Santana, e foi muito difícil. Ela já gravou em outro momento, especificamente, a história da forma como o Senhor a tem sustentado. E nesse vídeo, ela coloca realmente a necessidade de depender do Senhor para todas as coisas. Na prática, ela sempre me ensina sobre isso, sobre a simplicidade e leveza que a vida pode ser. Quando nós deixamos o Senhor ser o nosso pastor, Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ou mesmo que seja no vale da sombra da morte. Ele vai segurar a nossa mão. Eu tenho experimentado e visto essa realidade na vida dessa irmã preciosa e de tantas outras. Quando você fala sobre isso, me traz muito à memória também a história de Noemi, né, que foi uma viúva. A gente conhece a história, ela saiu, né, com seu marido Elimeleque para outra região, e chegando lá com seus filhos, enfim, eles viveram, o marido morreu, depois os filhos morreram, né, e ela se viu sozinha, desamparada, né, sem recursos, sofrendo muito, e com certeza sofrendo também por ser uma estrangeira, por estar em outro território, por não ter mais uma presença de um homem a protegendo, e aí ela decide retornar, né, e a gente sabe que Ruth acompanhou até o fim, e por conta dessa obediência, que era o testemunho, na verdade, de Noemi, né, que influenciou essas mulheres e que trouxe elas para o caminho do Senhor. E quando por conta dela, Ruth começou também a obedecê-la, a servir ao Senhor, e sabemos o quanto Deus honrou, né, Noemi, o quanto o Senhor fez, e a descendência, né, de Davi toda ali. Então, o cuidado de Deus com aqueles que se apegam ao Senhor em tempos difíceis, né? O cuidado do Senhor, né? Não importa, e talvez a gente não sabe, né? Muitas vezes a gente é casada e o marido toma uma direção, e às vezes não é a direção que Deus tem. Não estou dizendo que é esse o caso, mas às vezes a mulher precisa acompanhar. E aí o que acontece? Depois que acontece uma viuvez, você tem, às vezes, a oportunidade de ir para o lugar que você sabe que Deus gostaria que você estivesse, né? Então, as mulheres que estão casadas, a gente já falou muito sobre isso, né? Cuidam também das coisas do Senhor, mas principalmente em como agradar o marido. A gente tem muita tarefa com respeito a isso, como esposa, mas aquelas que estão sós, elas cuidam das coisas do Senhor, né? Então, assim, algo que eu gostaria de encorajar, né? Porque às vezes a pessoa fica lamentando a saudade daquele marido maravilhoso, né? Daquela vida familiar. Então, é papel da igreja, mas é também papel dessa mulher sair dessa posição, né? De entrega ao sofrimento e a se envolver com causas, se envolver com a causa social, entender o tempo de Deus em cada lugar, entender qual é o papel dela ali dentro da igreja, ajudar as mais novas, né? Não estar indo na casa das pessoas para fofocar, como a palavra de Deus diz, mas para auxiliar, né? Saber ser contida no falar, e tudo isso, né? A sabedoria que o Senhor nos traz quando a gente se submete a Ele. O
Se a gente não se submeter a ele, a gente está perdida, né? Todas nós, inclusive as casadas. Teve um retiro que eu participei que Norma testemunhou lá, né? A vida dela, e me encantou, assim, me impactou a alegria dela, a gratidão dela, a maneira como ela fala do marido. Ela fala: meu marido, ele era uma oliveira frondosa que trazia abrigo para muitos. Muitos passarinhos faziam ninho nele e ele fazia sombra sobre muitos. Então, assim, esse amor dela e admiração pelo marido me impactou, porque a gente sabe que, como os nossos maridos, ele também não era perfeito, né? Mas esse olhar dela do que é bom, puro e verdadeiro nele impactou. E a gratidão dela, mesmo assim, Deus levou a oliveira frondosa dela, e o que ela falou foi o seguinte: ele levou para que os outros que se abrigavam nele pudessem florescer. E eu aproveitei o meu tempo de solteira, eu aproveitei o meu tempo de casada. E o que Deus tem para mim hoje é o tempo de viúva. Então, assim, me encantou ela buscar encontrar a perfeição da vontade de Deus em cada situação, né? Então, que a gente venha estar vivendo isso também. Foi muito impactante para mim. Eu não tive o privilégio de conhecer ela de pertinho, mas, assim, só ouvir esse testemunho dela de perto, ver a alegria dela, impactou muito minha vida e foi um presente do Senhor. E eu tive o privilégio de dormir no quarto com ela no retiro. Gente, que mulher fervorosa, que delícia que é. Beijo, Norminha. E o gostoso foi ouvir dela, foi dizer assim, tudo que eu tinha que ter dito para ele, honrá-lo, admirá-lo, eu disse em vida. Eu não tenho nenhum remorso, ressentimento do que eu não fiz. Porque geralmente acontece isso, né? Depois que a pessoa vai, você pensa, podia ter feito diferente. Podia ter dito que amava mais, né? Então, queridas, assim, um ânimo que a gente não economize amor, que a gente viva esse dia de hoje, com quem a gente estiver do lado, que a gente possa ser uma presença do Senhor, realmente iluminando, aquecendo, dando sabor aonde nós estivermos, né? Aleluia. E aproveitando, né? Teve uma amiga que a gente acompanhou de perto, inclusive a gente estava no quarto, né? Quando o marido dela faleceu. E a gente teve essa proximidade com ela e ela chegou para mim e disse: Luana, não perca tempo emburrada, se chateou numa coisa com o marido, ficar aguardando por uma semana, aproveite o hoje e deixe essas coisas de lado, porque passa muito rápido e a gente tem que aproveitar em vida o que Deus tem nos proporcionado, não se prender, né, à falha, a limitações, mas ser grata ao Senhor e ser grata ao marido também, expressar isso. Amém. E relevar as coisas, né? Amém, isso mesmo. É importante, né? Eu falo assim, a gente tem costume de olhar só para quem acertou, mas eu acho tão importante a gente olhar para quem errou, porque a gente aprende o que não fazer, né? Não perder tempo com aquilo que não deve ser perdido, né? Eu lembro muito que logo no início do meu casamento, eu e o Alexandre, nós somos extremamente diferentes. E ele é uma pessoa extremamente agitada e veio de um mundo muito complexo, muito diferente do que todas nós aqui, que estamos pelo menos aqui gravando, vivemos. E ele veio com muitas marcas, e eu lembro que às vezes ele tinha situações que ele vivia, né, muitas crises, e às vezes as pessoas falam assim, como que você, quem convivia mais de perto, fala, como você aguenta, né, esse tipo de situação? E eu falava assim, porque eu sei que chegar à noite eu vou ter que a gente vai ter que ter uma conversa, a gente vai ter que se consertar, porque a gente vai ter que dormir junto. Então, por que eu vou perder tempo com isso, né? Existe uma outra maneira, às vezes, da gente conversar. Então, pedir muita sempre sabedoria ao Senhor. É claro que a gente erra, todo mundo, mas a gente aprender, né? Com quem já perdeu, né? A não perder tempo, né? Porque não volta. Não tem como voltar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não ir para a cama sem resolver situações. É muito importante. A gente não é o dono da vida, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, a gente não sabe se o nosso cônjuge vai acordar. Então, resolva as coisas que precisam resolver e que a gente deixe realmente de ser egoísta e querer as coisas tudo do nosso jeito, né? Porque se a gente casou, já significa que as coisas não vão ser do nosso jeito. A verdade é essa. Quando a gente passa a dividir a nossa vida com alguém, acabou essa história de ser do nosso jeito. Não é mais assim, né? Na verdade, é aquilo que Deus uniu, então vai mesclar.
tem hora que vai ser mais do jeito que tu gosta, mas tem hora que vai ser mais do jeito que ele gosta, e enfim, você também, não sei como foi a sua escolha aí, né, se foi Deus que direcionou ou não, eu sei que agora você tem uma jornada pela frente, né, e só você sabe aí, fechadinho na tua casa, para quem tem marido, como que é. Então, aproveite para poder viver da melhor forma possível, para que no final da vida, né, se ele partir antes de você, você tenha boas histórias para contar. E se você tiver histórias ruins para contar, escolha contar as boas, né? Escolha olhar as pessoas com o melhor que você pode, né? Potencializar o que é bom nas pessoas. Isso não é se enganar, isso é escolher viver de uma forma diferente. Amém. E muitas vezes esse não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira não quer dizer que toda noite agora tem que discutir relação, porque aí vai ser desagradável, o homem vai querer correr da cama. Então, a gente tem que muitas vezes resolver isso em nosso coração, a gente com Deus, com o marido perfeito que a gente tem, colocar diante de Deus essa situação, não é toda vez ir lá, né, se queixar ou querer resolver desse jeito. Amém. Vamos ouvir mais testemunho, gente. Tem mais testemunho. Olá, meu nome é Suza. Eu moro em Salvador e tenho 68 anos de idade. Fiz agora em outubro. Me converti ou conheci Jesus de fato há mais ou menos 37 anos aqui em Salvador. E quando me pediram para fazer esse vídeo, falando um pouco da minha experiência com Jesus, eu fiquei pensando em muitas coisas. Fiquei pensando em falar da minha conversão, fiquei pensando em falar da minha trajetória de vida e vi que o vídeo ia ficar muito longo. E eu pedi a Deus que me falasse, me mostrasse poucas coisas, poucas palavras, eu pudesse resumir tudo que Ele gostaria que eu transmitisse para alguma irmã como eu, sem marido, sozinha, criando filhos, 3 filhos. Né? E o Senhor me lembrou 2 coisas. Me lembrou um texto que Ele me deu poucos dias depois que eu me converti. Eu me tranquei em casa um fim de semana inteiro e fui ler o livro de Isaías. E encontrei esse versículo. E ele tem sido um bálsamo na minha vida esses anos todos. Eu vou ler aqui para vocês. Isaías 54, versículo 4 e 5. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor, o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Aleluia. E como vocês já perceberam, né? Eu sou mãe solteira e apesar de ter vivido toda a minha infância, ter nascido num lar evangélico, eu não conhecia Jesus e tinha uma vida totalmente desregrada, né? Até que eu realmente abandonei a congregação dos meus pais e fui viver do jeito que eu pensava que seria bom, né? Mas foi muito ruim para mim. E quando Jesus me encontrou, eu estava com a vida totalmente destroçada. Costumo dizer que estava no fundo do poço. Mas eu encontrei esse Jesus maravilhoso. E Ele me deu vida. Ele curou minhas feridas, me deu vestes novas, me deu um nome novo. Ele me deu tudo que eu podia
ter e ficar contente. As pessoas falam muito em solidão, principalmente as mulheres que não têm marido, falam muito em solidão. Eu costumo dizer que eu não tenho solidão hoje. Eu tenho momentos tristes, como todo mundo, tem momentos de tristeza profunda, mas solidão eu não sei o que é, nunca mais, né? E quero dizer para vocês que o Senhor é o nosso marido. O Senhor dos exércitos não é qualquer marido. É o nosso general de guerra, né? Aquele que vai adiante de nós, que nos livra, que nos leva pela mão e nos livra de todas as ciladas do diabo. Porque foi isso que Jesus fez na minha vida esses 37 anos. A outra palavra que ele me consolou, eu já tinha mais ou menos 5 anos de convertida, né? E não é uma palavra da Bíblia, mas é baseada, é um pequeno poema baseado na palavra, né? Principalmente eu acho que é baseado no livro de Cantares. Eu comprei um dia comprei um cartão desse que as pessoas saem vendendo pela rua, né? E lá estava escrito assim: não olhes para mim com pouco caso. Embora maculada e impura, o rei me achou, e sobre mim lançou seu grande amor, e nele eu serei aperfeiçoada. Então, esse poema é uma marca na minha vida, né? E eu vejo isso se cumprindo em todos os momentos da minha vida. Hoje eu criei filhos, né? Já sou avó de 2 netos, e minha filha, tem uma filha deficiente mental que está comigo, a Suzana, que é minha alegria, mora comigo ainda, os outros 2 já foram para suas casas, né? E eu só posso dizer uma coisa: quando eu o conheci, eu não estava apaixonada por ele, apenas eu queria que alguém me salvasse do buraco em que eu estava. E ele me salvou, ele me estendeu a mão, ele me amou. E hoje eu o amo, porque ele me amou primeiro. Gente, esse vídeo da Suza, ela pessoalmente é uma pessoa fantástica também. Gente, essa família de Deus é muito especial, né? Eu tenho cada amiga, assim, que eu nunca imaginei. A gente talvez não se conhecesse se não fosse Jesus. É muito especial. E para mim, quando eu lembro dela, eu lembro lá justamente de 2 Timóteo, quando define as viúvas, as separadas. Ela diz que as mais novas tenham cuidado, porque elas têm muita energia, né? E elas podem se tornar ociosas, tagarelas, intrigantes e, consequentemente, maledicentes. E isso tudo pode levá-las a se desviarem e seguirem a Satanás. Então, eu acho que realmente a forma de nós não pecarmos, não seguirmos o que o diabo diz, é vivermos intensamente para Deus. Suza e outras tantas que não quiseram gravar, há tantas mulheres que são padrão dos fiéis, porque decidem fazer, inclusive escolher profissões, inclusive estudar coisas que possam ser bênçãos. Sempre temos que lembrar aquele propósito para o qual Deus nos fez lá no Éden, nós como mulheres, de ajudarmos. Ele é independente da idade, do estado civil, de onde moramos, nós fomos feitas para ajudar. Então, as viúvas também, se elas gastam sua energia socorrendo os necessitados, abençoando, lavando os pés dos santos, eu acho tão interessante, eu fiquei pensando que seria isso, né? Na época de Jesus,
as pessoas precisavam lavar os pés quando chegavam nos lugares, porque as mesas são baixinhas no Oriente, as pessoas comem com os pés muito próximos, não há cadeiras, assim, os pés muito próximos da mesa, e quem fazia esse trabalho era o empregado mais desqualificado, digamos, que lavava os pés para que as pessoas tivessem uma situação melhor. Hoje em dia a gente não precisa disso, a gente usa sapatos, a gente não chega com os pés empoeirados, mas as pessoas chegam muitas vezes perto de nós cansadas, chegam com a mente poluída de tantas bobagens que escutam nos seus empregos, nas escolas, nas faculdades, às vezes das músicas que os vizinhos estão tocando. Há toda uma saturação de coisas do mundo que são como poeira, que nós precisamos ajudar e estarmos dispostas a lavar os pés dos santos no sentido de estarmos sensíveis. Nós, mulheres, podemos usar essa sensibilidade que Deus nos deu para ser bênção. Então, quem está precisando de um abraço? Quem está precisando? Quem vem sempre com a mesma roupa? Será que eu posso tirar algo do meu guarda-roupa e dividir com essa irmã? Como eu posso... Aquela irmã, ela tem uma aparência doentia. Será que ela está precisando de alguma vitamina? Será que eu posso dividir as minhas? Será que eu posso pagar uma consulta médica para ela? Sabe, queridas, lavar os pés aos santos é tão necessário quando eu entendo que as pessoas no mundo estão empoeiradas e nós agora, depois de toda essa pandemia, de toda essa coisa, as pessoas estão andando assim, elas ficam olhando um celular, elas mal olham, às vezes dá a impressão que você vai atropelar alguém, muitas ainda estão de máscaras e as pessoas estão vivendo um mundo para si. E nós, mulheres de Deus, precisamos abrir nossos olhos e ver a quem podemos lavar os pés, a quem podemos trazer um momento de refrigério, às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes só uma pergunta e olhando no fundo do olho, como você está? Não aquele tudo bem, assim, que se você disser não, vai me chatear, porque eu não estou interessada em ouvir seus problemas, né? Jesus é lindo, que nós estejamos cheias com essa plenitude deles para fazermos isso em abundância. Amém. Amém. Shirley, conta pra gente um pouquinho, né? Você estava falando comigo nos bastidores ali da situação das mulheres viúvas no Oriente, né? Na Índia, por exemplo. Comenta um pouquinho conosco. Eu tive a oportunidade de conviver com uma viúva. E lá na Índia é assim, se você perdeu o marido, já era, você não existe. Até 1959, as mulheres eram cremadas junto com o marido, eram amarradas junto ao corpo do marido, do defunto, e queimadas vivas. Era assim a situação, até 1959. Então, de 60 anos para cá, a lei mudou, não pode mais amarrar as mulheres e tal. Mas, socialmente, elas estão mortas. O caso dessa moça, especificamente, que eu quero contar, a Soluni, ela trabalhava lá em casa para me ajudar no período de 10 da manhã até as 2 da tarde. Isso eu fazia porque ela era uma mulher muito necessitada e como eu fui para a Índia com fibromialgia, um monte de coisa, né, hérnia de disco e tudo, aí não tinha como limpar e a sujeira da Índia, misericórdia. Vocês sabem. Tá. Voltando para a Soluni. O marido dela era bêbado, caiu um dia com a cabeça na beira da porta de casa, bêbado, e morreu. Passou a noite morto lá e ninguém viu. Quando foi de manhã, acharam o corpo. Mas as famílias das vilas vivem em clã. Então, a sogra, o sogro, todo mundo mora junto. A mulher foi culpada do marido ter morrido bêbado na porta de casa. Então, a Soluni virou escrava da sogra. De manhã, ela tinha que, 5 horas da manhã, ordenhar a única vaca da família, limpar toda a casa, deixar a comida pronta, fazer todas as coisas para a sogra, porque se ela não fizesse isso, ela não teria contato mais com os filhos dela. Então, a situação da viúva é assim, se ela se rebela contra a família do marido, no caso de famílias hindus, né?
elas perdem o direito de ter os filhos, porque a família pega os filhos para eles e esses netos vão cuidar dos avós até morrer. E é uma situação, gente, vocês não têm noção, a calamidade que é ver as viúvas nas ruas esmolando, pedindo, porque elas não podem se casar de novo, elas não têm condição não podem arranjar emprego, nada. E a Soluni se converteu depois que o marido morreu, e ela tinha que esconder que estava indo para a igreja, né, para as reuniões da igreja, porque ela podia apanhar no meio da rua, se a sogra ou algum dos cunhados visse que ela estava indo para a reunião dos cristãos, né? Então, gente, a gente não tem noção da liberdade que nós temos. Mulheres viúvas, vocês não têm noção da liberdade que vocês têm de adorar o Senhor, de conviver com irmãs, de estar em família na casa de Deus. Aproveitem, porque a situação das mulheres no Oriente Médio, na Índia, as viúvas, é muito triste. Exatamente. Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento, né, que a gente está aqui reunida, e orar por essas mulheres, né? Tanto por essas irmãs que nós temos em várias regiões do mundo que estão passando dificuldades que às vezes a gente nem imagina, como essa história real que a Shirley contou de alguém que ela conviveu e conhece. E também temos mulheres, né, no Brasil que estão depressivas, né, sofrendo muito ainda. Então a gente tem um Senhor, né, que é o remédio para toda essa dor. Então, acho que a gente pode orar juntas aí. Às vezes pode ter alguém aqui assistindo esse vídeo que está vivendo um momento novo na vida e um momento difícil, né? Para que não se sinta só, mas que nessa tarde, quem está assistindo ou não, quem está perto ou quem está longe, se sinta abraçada pelo Senhor. Amém. Amém. Quem ora, Lu? Ora para nós. Oh, Deus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor, pela perfeição da tua vontade, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, cada uma que está aqui com a gente, Senhor, assistindo esse vídeo, Senhor, cada mulher, Senhor, que perdeu o seu marido, que tem se sentido desamparada, Senhor, vem sendo, Deus, o consolo, a força, Senhor, vem socorrendo cada uma delas, Senhor, no Oriente Médio, onde ela estiver, Senhor, que ela venha ser socorrida por Ti, venha sentir o Teu amparo, Senhor, venha se sentir em Teus braços, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, poder nos voltarmos para Ti, Senhor, como um amado da nossa alma, Senhor. O afago, Senhor, do Teu carinho, Senhor, do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz o consolo, Senhor, que Tu seja a força, a alegria, Senhor, que Tu seja suficiente, Senhor, no coração de cada uma de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Também queremos pedir por qualquer mulher que foi rejeitada, Senhor, amém, que foi trocada por outra, Senhor, que foi desprezada pelo seu marido, Jesus, que Tu estejas consolando, Jesus, abraçando e ajudando a resgatar o propósito para o qual ela foi criada, Senhor. Sim. Que cada mulher que esteja assistindo possa decidir olhar para Ti e seguir a Tua história, como aquela mulher, Senhor, a quem Tu disseste, agora vai, independente do que tenhas feito, agora vai e não peques mais, agora vai e reescreve a Tua história, agora vai e olha para mim como Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que Tu ouves as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. E outra coisa, só um recadinho, se você está passando por uma situação de filhos rebeldes que não te obedecem, por se acharem o dono da cocada preta, você tem a igreja, você tem a família de Deus. Não esconda a situação que você está passando, de perigo ou de enfrentamento de filhos adolescentes e jovens. Chame um presbítero, a família da igreja, para conversar, abra seu coração e seja livre, em nome de Jesus. Não tenha medo, não. Exatamente. Tem muitas mulheres que acabam, né, protegendo demais os filhos porque não tem a presença do pai.
mas isso depois vai ser bem negativo, né, para o futuro dessas crianças. Então, a disciplina, né, a presença de uma referência masculina é muito necessária. A gente que às vezes busca ler e conhece muitas histórias, a gente sabe que precisa acontecer. A disciplina, ela é muito necessária. E a importância, antes de acontecer isso, né? A gente vê a importância de aceitar ajuda, porque às vezes os irmãos oferecem ajuda e a gente vê as pessoas recusando, não quer incomodar, né? Acha que vai ser um peso. Mas antes do filho vir apresentar problema, você aceitar ajuda, aceitar o serviço, a amizade dos irmãos, o envolvimento dos irmãos na sua família, para que esse menino não venha dar trabalho lá na frente, né? Que ele venha ter um coração piedoso, né? Que ele venha ser convertido ao Senhor, né? Amém. Amém. Há um texto na palavra, em Provérbios, que diz assim: homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá a fazê-lo de novo. Queridas, nós não estamos incitando ninguém a nada, além de entregar nas mãos de Deus. Há situações muito difíceis pelas quais as mulheres passam, mas Deus é juiz, Deus é vingador, e realmente nós temos uma família, a palavra de Deus tem solução para tudo. Que o Senhor dê graça, cada uma sabe a situação que tá passando. E a Bíblia também fala, né, na multidão de conselhos a sabedoria. Então não saia contando a tua vida para qualquer um. Busque conselho de quem você vê que tem uma vida reta e que pode te ajudar nesse momento. Não leve carga sozinha, compartilhe com quem você olha como referência. Amém. 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 E também tem uma coisa, nós estamos falando da igreja, mas Timóteo também fala de forma clara quem são as viúvas que são verdadeiramente viúvas, no sentido das que são desamparadas, que não tem ninguém por elas e que decidem viver uma vida reta. As famílias precisam cuidar dos seus. Aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente, tem negado a fé. Não adianta eu falar bonito se eu tiver na minha família uma pessoa que esteja precisando, que esteja fragilizada, que esteja abandonada e que eu não estou dando conta e eu vou querer que alguém faça algo por ela. Cada um precisa aprender a cuidar dos seus, dos mais próximos, né? Tudo isso está lá em 2 Timóteo, vale a pena conferir. Isso. E todas as referências vão estar aqui no descritivo do vídeo, então depois você pega em casa. Se você não entendeu, pergunta aí para o seu líder, para alguém que tenha mais conhecimento nessa área. Com certeza isso vai te edificar a tua vida. Amém. Então, queridas, bom demais esse tempo. O assunto é longo, claro que a gente não vai esgotar. Primeiro, porque a gente não é conhecedor de tudo. Segundo, porque a gente tem um tempo e foram muitos testemunhos aí para edificar. Com certeza, a vida das pessoas nos edificam e nos ensinam muito. E não se esqueça, deixa eu abrir aqui o microfone da Shirley. Hoje a Shirley está comportada, não virou o telefone. Não, mas ó, eu tenho que ativar o som, que eu não consigo daqui. Você... Tá sem som, Chico. Foi falar que ela se comportou, ela quis dar uma aprontadinha. Não. Foi ela que bloqueou, eu não consigo nem se bloquear daqui. E eu não vou editar essa parte, vai sair tudinho. E ela não para de falar. Ela tá chamando ajuda, gente. Ajuda de tudo quanto é lado, alguém ajuda ela. Deixa eu falar só mais uma coisa. Sim. Então, meninas, olha só. Eu esqueci de falar para vocês sobre a Ana, a profetisa, que está lá em Lucas 2, 36. Essa mulher, ela é fantástica, porque diz que ela ficou casada 7 anos. Assim, os detalhes que a Bíblia registra são incríveis. Ela ficou casada 7 anos e ela tinha, naquele momento, 83 anos. Não se sabe se 83 de viuvez ou 83 de idade. Eu acho faz mais sentido que seja de idade.
Então, depois de viúva, ela ficou se dedicando dia e noite a orações e jejuns. Então, ela era uma profetisa na casa do Senhor. Eu acho que ela morava no templo, ou seja, eu acho que ela morava na presença de Deus. E este era o objetivo da vida dela. Então, eu gostaria de completar lembrando a vida dessa mulher tão preciosa, que viveu há tantos anos e nos edifica agora. Amém. E não esqueça, você é amada, você é filha, você é escolhida, você é a prometida do Senhor, a noiva, ele é o nosso marido, porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Esse Deus é lindo. Deus abençoe cada uma. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês, esse tempo precioso que nós tivemos aqui. E vai ter mais um testemunho aqui para finalizar, então assista, que Deus abençoe. Novamente, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, o coraçãozinho é importante para nós, esse joinha, e compartilhe esse link com outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e aquele abraço bem apertado. Ele nos amou e nós também amamos vocês. Tchau. Paz de Cristo, minhas irmãs. Sou Débora, estou falando de Salvador, Bahia. Sou discípula de Jesus desde os 17 anos, quando me batizei. Nascida de família cristã, então sempre soube que o Senhor estava presente, sempre criei no amor e no socorro do Senhor. Mas experimentei isso de uma forma diferenciada quando perdi meu esposo, depois de 14 anos de casada. Tinha 2 filhas, pequenas ainda, uma com 10 e a outra com 4 anos. E foi um tempo muito difícil. Foi muita dor, muita tristeza. Meu primeiro namorado, e tínhamos muitos sonhos. De repente eu vi com a morte, parecia que aquilo tudo iria descer a sepultura também. Mas o Senhor diz, né, lá em Isaías 54, que o nosso Criador é o nosso marido. E Ele é nosso Rei, nosso Senhor, nosso dono. E nesse tempo de tristeza e de dor, eu lembro que antes eu gostava muito de dançar, botava louvores para dançar com as meninas, cantava com elas. E uma das coisas que eu pensei foi, nunca mais eu vou dançar, nunca mais eu vou festejar. Mas um dia, passado algum tempo, eu estava escutando um louvor. E eu lembro que peguei minha caçula, botei no colo e começamos a dançar, a rodar. De repente, o Espírito Santo me disse, eu te consolo, você é alegre. E essa alegria, ela é perene. Isso tem acontecido comigo desde sempre. O Senhor tem suprido claramente, tem ocupado cada lugar desse meu esposo. Sinto saudades? Sinto. Fui extremamente feliz com ele? Fui. Mas o Senhor me supre de uma forma incrível. A presença da igreja, a presença da minha família maravilhosa, que assumiu muito esse lugar de pai também. Isso tem sido um diferencial na minha vida. Quero animar cada uma de vocês. Espero realmente que o consolo do céu desça sobre cada uma, assim como desceu na minha vida. Que vocês saibam que Jesus é presente. Lembro-me de uma experiência que eu tive, porque foi bem no início, assim, da minha vida, né? Eu precisava tomar muitas decisões e eu colocava tudo na agenda e falava com Deus, assim, eu preciso disso. Preciso dessas respostas, o que é que eu faço? Eu não sabia o que fazer, eu precisava decidir muitas coisas. E o Senhor ia me trazendo pelo seu Espírito, muita graça, cada direção. E eu fui tomando essas direções e na minha vida o Senhor foi conduzindo a nossa história. Lembro-me que estava próximo do aniversário da minha filha caçula e eu fiquei muito na dúvida, porque eu não queria festejar pensando assim, está tão perto de que o pai dela faleceu e ao mesmo tempo eu também não queria que minha menina tivesse marcada com a dor e a morte para o aniversário dela. E nós decidimos festejar. Fizemos uma festinha íntima, só com a família, e foi muito bom. Lembro que meu irmão se fantasiou de palhaço, era o palhaço mais triste que a gente já viu, mas ela, em sua ingenuidade, de tão pouca idade, ficou feliz, pulava, brincava na piscina, e isso marcou a vida dela. E hoje ela é uma mulher que ama o aniversário, ama fazer festa, e eu sei que isso foi um diferencial, foi uma condução do Espírito Santo. E animo vocês, quem estiver vivendo uma situação como essa, a colocar tudo diante de Cristo. E o Senhor com certeza trará direção, trará consolo, trará ânimo, trará
trará renovo. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a dançar, vai voltar a festejar, porque nós temos o Senhor, Ele é eterno. Ele sendo eterno, tudo é eterno. A alegria é eterna. Estamos nele. O consolo é eterno. Ele é o centro da nossa vida. Eu penso que uma das grandes condições para a gente ser renovada, ser consolada pelo Senhor e não ficar aprisionada na nossa realidade, seja ela de solteirice, de casamento, de viuvez, ou qualquer outra, a maternidade, ou qualquer outra situação que estejamos, é não colocar o centro nisso, não fixarmos os olhos nisso, porque não é eterno. Né? A única coisa que é eterna é Cristo. Fixemos os olhos no Senhor, porque Ele é a resposta para todas as coisas. Vivi muitas experiências em diversas áreas. Na área financeira, vivi essa experiência, porque na época eu não trabalhava na rua. E um dia depois que meu esposo faleceu, uma vizinha, que era muito minha amiga também, ela foi trabalhar e ela estava muito triste, chorosa, e a gerente perguntou a ela o que aconteceu. E ela contou a minha história. E a gerente se compadeceu e disse a ela o seguinte: diga a ela que ela tem um emprego, que ela pode vir aqui assim que ela tiver bem. Ela vem aqui, que tem uma vaga para ela aqui na empresa. E assim eu fiz. Eu pedi uma semana depois eu estava sendo entrevistada e assumi um lugar no mercado de trabalho, uma semana depois de mim. O Senhor foi me conduzindo, me conduz até hoje. Quem está perto de mim conhece o quanto o Senhor tem conduzido minha história profissional, a história das minhas filhas, a minha vida por inteiro. Essa presença do Senhor em cada área é fruto de dependência. Precisamos depender do Senhor. Eu acho uma das grandes coisas que faz com que a gente venha a pensar: puxa, perdi meu marido e agora o que vai ser de mim? E não ter a percepção de que temos um dono, um rei, um Senhor, um mestre, um marido. Ele assume todas as coisas. Não estamos sozinhas. O nosso amanhã, Cristo estará. Então eu não temo amanhã. Com marido, casada, solteira, como você estiver. Não temo amanhã, porque Cristo estará presente nele. Isso basta. É certeza absoluta de alegria, de verdade, de segurança, porque Ele estará lá. Um grande beijo no coração de vocês. Eu sou amado dele, antes da fundação do mundo, me escolheu pra Ele. Ele me amou primeiro. Sou amado dele, antes da fundação.